Olá pessoal, tudo bem? Eu queria fazer alguns comentários sobre essa situação de pandemia que nós estamos vivendo agora no momento. Eu estou ficando um pouco preocupado porque eu estou vendo cada vez mais as pessoas saindo nas ruas, voltando a fazer as atividades normalmente. Eu tenho visto muito nas redes sociais pressão de pessoas para reabertura de comércio, questionando a questão da economia, que a economia pode reduzir muito, entrar em colapso, essas coisas. Eu queria fazer um comentário dar um panorama sobre a situação real que a gente está vivendo, porque eu acho importante as pessoas terem essa consciência do que nós estamos passando. A gente está numa situação que é uma situação que não temos experiência sobre isso. Não tem ninguém vivo hoje em dia que já passou por uma situação parecida com essa. A última vez que aconteceu alguma coisa parecida foi a gripe espanhola, que tem mais de 100 anos que aconteceu. Então a gente não tem essa experiência de vivenciar uma pandemia e acaba que eu acho que as pessoas ficam achando que é exagero, que não tem necessidade de tantas medidas igual estão sendo adotadas, ou que as medidas estão muito precoces, enfim. A história, o quadro que nós estamos vivendo é o seguinte: existe um vírus que é o SARS-CoV-2. Ele é um coronavírus, um tipo de coronavírus que a princípio era de morcegos, acabou circulando em humanos, e ele é um vírus contra o qual a gente não tem imunidade nenhuma, ninguém tem. Então ele tem um potencial de infectar todas as pessoas que entrarem em contato. Ninguém tem imunidade nenhuma contra ele. E ele tem uma infectividade alta. A gente vê nos estudos da China, nos estudos iniciais, quando não tinha nenhuma medida de controle, né, do vírus, ele infectou mais ou menos 4 a 5 pessoas por infectado. Né? Uma pessoa infectada conseguia infectar até 4, 5 outras pessoas. Então ele infecta muito rápido e ele tem um outro problema que é o período assintomático muito grande. Às vezes as pessoas ficam 7 dias ou mais sem ter sintomas nenhum e estão transmitindo o vírus mesmo assim. Está sendo muito citado esse estudo do Imperial College de Londres. Eles fizeram algumas... esse grupo, né, um grupo de epidemiologistas que tem reconhecimento mundial. Muitos governos levam em consideração o que eles falam para poder adotar políticas, né, de contenção de doenças, etc. Então, quais são os caminhos que a gente tem? Né? Eles estão fazendo relatórios mensais, semanais, na verdade, sobre a disseminação da doença, como é que está sendo a evolução. E a gente tem dois caminhos. Um é todo mundo pegar a doença e a gente desenvolver um negócio chamado imunização de rebanho, que é quando, no caso do SARS-CoV-2, teria que ter mais ou menos entre 50% a 75% de toda a população mundial ter pego esse vírus, para ele deixar de ser um problema de saúde pública igual está sendo agora. Só para a gente ter uma noção, lá na Europa, no momento, a gente tem mais ou menos 5%, uma estimativa, né? Claro, isso é uma estimativa que eles fizeram, de 5% da população infectada, sendo que teria que chegar a 50% a 75%. Outro dado, a curva que a gente está tentando achatar de pico, né, de infectados ao mesmo tempo, serve para não deixar falir o sistema de saúde, igual está acontecendo na Espanha, está acontecendo na Itália. A ausência total de leitos para os pacientes que estão precisando, o que aumenta muito a mortalidade. Porém, esse achatamento da curva, com as medidas de isolamento horizontal que a gente está fazendo, atrasa essa imunização em rebanho, né? Então, se essas medidas elas forem afrouxadas, as pessoas não estão imunizadas ainda, né? E com o vírus circulando livremente de novo,
vai voltar a ter pico novamente. Ou seja, não está na hora de afrouxar medidas de isolamento horizontal. E não tem estudo sobre medidas de isolamento vertical para a gente falar se isso funciona ou não. O horizontal a gente tem certeza que funciona, certeza assim, já tem estudos mostrando que reduziu muito a transmissibilidade da doença quando foi adotadas essas medidas de isolamento horizontal, principalmente na Europa, na Itália e na Espanha. Caiu de em torno de 4,8 pessoas que cada um conseguiria infectar para em torno de 1 a 2 no máximo, com as medidas de isolamento horizontal. Então funciona. E para que servem essas medidas de isolamento horizontal? É para dar tempo do sistema de saúde conseguir absorver as pessoas que estão doentes, e o que a gente espera é que surja ou algum medicamento ou alguma vacina para a gente poder controlar a pandemia. O medicamento, ele evitaria internações hospitalares e mortes, né? Então daria para afrouxar um pouco mais esse isolamento horizontal que nós estamos tendo. E a vacinação seria a imunização de rebanho artificialmente, né? Isso seria a medida mais eficaz contra a pandemia. Só que a gente não tem nenhum medicamento ainda que tenha essa eficácia tão grande assim, documentada, e nem temos uma vacina, nem previsão. Talvez daqui a 1 ano e meio, talvez um pouco mais, surja alguma vacina, mas a gente não sabe ainda. Então, sabe-se que essa medida que nós estamos adotando de isolamento horizontal é a mais eficaz para reduzir a sobrecarga imensa que o sistema de saúde vai passar. Não significa que não é isso que vai curar a doença, não é isso que vai acabar com a pandemia, né? O que vai acabar com a pandemia realmente seria uma vacinação ou um medicamento altamente eficaz, mas essas medidas estão sendo adotadas, elas servem para evitar o colapso total do sistema de saúde. Isso que tem que ficar claro. E elas funcionam. Não é hora de desfazer essas medidas. Se essas medidas forem desfeitas, o pico vai voltar a acontecer. O vírus ele vai continuar propagando normalmente, certo? Nós não temos imunidade ainda para poder acabar naturalmente com a pandemia. Eu queria pedir para quem tem alguma dúvida, tiver alguma dúvida a respeito disso, dê uma estudada a respeito da epidemiologia de pandemias do nível dessa que a gente está vivendo agora. Entre no site do Imperial College de Londres, eu vou deixar aqui embaixo o link. Estude os relatórios deles para a gente poder dar uma opinião baseada em fatos, dar uma opinião baseada na realidade. E isso é muito importante, levar em consideração a ciência, levar em consideração a medicina, o que a medicina e a ciência estão falando. É claro que a economia é importante, é óbvio, mas a situação que nós estamos vivendo, ela já iria fazer um estrago gigantesco na economia, independente de isolamento horizontal ou não. Eu estou disponível para responder alguma dúvida, né? Se tiver, eu vou deixar os links de sites importantes, confiáveis aqui embaixo. E eu acho que é um tema importante para discussão, né? Como sociedade, a gente tem que ter essas discussões. Ok? Eu agradeço pela atenção. Um abraço. Até logo.